Estou falando em on, conversei com o Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, e ele diz o seguinte: nunca se cogitou a saída do Renato. Ele diz que o Grêmio entende que o processo difícil atual do time se deve à crise da questão da catástrofe climática. Porque, diferentemente do Internacional e diferentemente do Juventude, o Grêmio foi o último clube a voltar para casa. Ele lembrou uma coisa que você já lembrou lá atrás, Marinho, que grande parte dos jogadores do Grêmio, inclusive o Diego Costa, que mora na casa que morava o Luiz, moram na Ponta da Figueira, perto do CT Luiz de Carvalho, e que foi uma das áreas mais atingidas da região metropolitana de Porto Alegre. Então, tem casa de 2 andares com tudo perdido. E então, que você teve o cansaço de passar um mês fora de casa, a preocupação de refazer a sua casa e de quem trabalha junto com você, e que isso deu um cansaço, um desgaste gigantesco, aliado ao fato de que houve muita energia despendida para classificar na Libertadores. O Brum diz que ele próprio fez uma reunião com o elenco dizendo: pô, nós voltamos da segunda divisão, fomos vice-campeões brasileiros, chegamos à Libertadores para quê? Para cair na fase de grupos? Não. E conseguiu dar o último gás para chegar. Agora precisa dar um gás para chegar na posição intermediária da tabela. E o entendimento da diretoria é que a torcida, historicamente, do Grêmio compreende quando é preciso ficar no meio da tabela e brigar pelas Copas. Então, que o Grêmio vai tentar brigar pelas Copas do Brasil e Libertadores e se estabilizar. Com o Renato, segundo o Brum, não há nenhuma hipótese de mudança de comando técnico do Grêmio nesse momento. E aí, Hernan, como é que o mercado enxerga esse tipo de coisa? Manutenção de comando, aposta nas Copas, a opção do Grêmio por Renato seguir? Eu ontem vi o começo do jogo, eu fiquei meio assustado com o Grêmio, assim, né? Mas no segundo tempo, o próprio Alexandre Mendes foi mexendo nas peças e o Grêmio foi ganhando corpo. O Soteldo faz muita diferença, né? Um jogador que não pode abrir mão dele, né? Apesar das soteldadas dele, né? Que a gente conhece muito bem desde o Santos, é um jogador imprescindível nesse momento. Eu só não entendi. E aí você pode me corrigir, Marinho, mas para mim é um erro você deixar o Gustavo Nunes no banco e colocar ele no segundo tempo aos 30. É um jogador que botou uma fumaça. Eu entendi que o São Paulo, se tivesse desde o primeiro tempo ali, principalmente naquele lado ali, e depois que ficou com um a menos, porque o Igor Vinícius foi expulso, o Gustavo Nunes fez um salseiro na defesa do São Paulo. Teve uma hora que o Arboleda saiu, deu um bote nele, foi bem, no segundo já não pegou e tava assim, eu tava desenhadíssimo o empate do Grêmio. Aliás, se a gente for falar em merecimento, o Grêmio merecia sair com empate ontem no Morumbi pelo segundo tempo que fez, com as mudanças que o Alexandre Mendes, os jogadores que o Alexandre Mendes colocou. Mas eu não entendi essa do Gustavo Nunes, que para mim é uma das grandes joias do futebol brasileiro. A gente fala do Estevão, evidentemente, de outros atletas, do Wesley, do Corinthians, mas para mim o Gustavo Nunes é uma das grandes joias do futebol brasileiro. E ontem fez falta ter entrado antes ou, de repente, começar como titular. O Renato faz esse processo de segurar um pouco os jovens, né? Ele deixa o Gustavinho no banco a maioria dos jogos, ele entra, ele não entra, é um processo de alternância de jogadores. Deixa eu só trazer mais uma informação, que enquanto a gente estava começando o programa aqui, o Inter oficializou a contratação do Roger Machado. Então, o Roger Machado, oficial, técnico do Inter, anunciado, a gente já tratou desse assunto ontem. Vamos partir para o Flamengo, reta final do de primeira, já restam poucos minutos, porque nós temos a informação que o Eduardo Batista, o BAP, que é candidato na eleição do Flamengo do fim do ano, se posicionou contra o novo estádio. Como é que é isso, PVC? Bom, o Renato Maurício Prado trouxe uma informação agora há pouco de que numa reunião com apoiadores ele falou contra o estádio do Flamengo. Eu tenho uma apuração parecida com o que o Renato falou, só pegar a nota do Renato certinha, que está aqui na nossa conversa. Eu li o texto do Renato, mas eu queria pontuar exatamente em qual reunião.
se reunindo com grupos políticos do clube para tentar angariar votos e falar de seus planos de se eleito. O site Movimento Rubro Negro foi atrás do que ele tem dito. O resultado está no Twitter, uma reportagem que é para deixar de cabelos em pé os torcedores do mais querido. O BAP, de fato, tem uma posição, não é contrária ao estádio, pelo que eu apuro, mas a notícia que o Renato traz é que ele tem se manifestado contra a construção do estádio. Ele fala da construção do estádio neste momento. E eu acho, aí meu ponto de vista, que uma parte do que o BAP fala não tem que ser levado a ferro e fogo, mas há ponderações que ele faz que podem causar reflexão. Ele diz o seguinte: o Flamengo vai arrematar o terreno do gasômetro por 136 milhões de reais, e o terreno estava avaliado inicialmente entre 250 e 400 milhões de reais. Essa questão pode ser judicializada. Então, ele acha um risco comprar o terreno por 136 milhões de reais, porque na justiça alguém pode determinar que esse terreno vale 400 milhões de reais. E o Flamengo vai ter que arcar com a diferença, porque já terá arrematado no leilão. Então, esse é um ponto que ele coloca. Me parece uma ponderação. Veja, eu não estou dizendo que não tem que comprar. Eu estou dizendo que a ponderação que ele faz é uma ponderação para se refletir. A outra ponderação que ele faz é a seguinte, que ele não conhece nenhum estádio que não tenha quatro áreas de acesso de ruas. E que o terreno do gasômetro não tem mais do que 2 acessos. Então, que é possível que a prefeitura determine que o Flamengo tenha que fazer as 4 vias de acesso, melhorar as vias atuais e criar 2 novas vias de acesso. E que, se isto for feito numa prefeitura, depois da eleição, que eventualmente não seja do prefeito Eduardo Paes, que pode perder a eleição, que neste caso pode não ser possível construir um estádio para 80 mil pessoas, que a prefeitura pode eventualmente determinar numa nova gestão que o estádio tem que ser para 40 mil e não para 70 mil, não para 80 mil. Então, ele tem feito essas ponderações. Veja que numa campanha eleitoral, fazer esse tipo de ponderação não é muito popular, porque você está ponderando como oposição ao Landim. Ele era muito próximo ao Rodolfo Landim. Ele não rompeu com o Rodolfo Landim, mas ele rompeu com a gestão do Rodolfo Landim por discordâncias e foi para a oposição, lançar sua própria candidatura. E ele está tomando uma posição do que ele não é a favor. Não é popular. Eu não acho absurdo o que ele está dizendo. Eu acho que isso vai estar como pano da campanha. E vai se discutir isso durante a campanha eleitoral. E o sócio do Flamengo, que é a favor do estádio e que já vai ter provavelmente comprado, arrematado do estádio, o terreno no leilão, vai votar. Se ele é a favor do estádio ou contra o estádio, vai estar na campanha eleitoral. Então, posto, uma parte do voto vai ser por causa disso. Reta final do De Primeira, eu queria, Hernan, só te trazer para a tela para mais uma informação seguinte, ó. Reforça com a gente, lá na abertura você trouxe contratação do Santos, alguns detalhes a mais sobre esse reforço que está chegando para o Peixe, Hernan, por favor. Sim, Billy Arce, jogador de 26 anos, é um jogador equatoriano que o Santos vai assinar, né, quando assinar o contrato, até dezembro de 2025. É um jogador que reforça o ataque do Peixe. As negociações começaram aí há cerca de 2 semanas. O Santos deu uma atrasada, na verdade, nessa negociação por causa do transfer ban, o último que o Santos teve ali, mas conseguiu ali acertar. Foi com, inclusive, Fabián Bustos, né, que é um técnico argentino que tem muita história lá no futebol do Equador. E aí, depois que se livrou do transfer ban, o Santos conseguiu avançar nessa negociação e agora o jogador é aguardado hoje à tarde em Santos, né, para assinar o contrato e fazer os exames médicos. É um jogador
que a comissão técnica, claro, aprovou, e é um jogador que chega para brigar por vaga no time titular. É mais um reforço no ataque do Santos. O Carille que vinha, né, reclamando ali de algumas peças que estavam faltando, opções principalmente, para o ataque do Santos na Série B. E aí, PVC, bom jogador, mais ou menos? Qual a tua opinião? Eu acho bom jogador, mas é incrível a quantidade de jogadores desse tipo que chegam e saem do futebol brasileiro, né? Então a gente tem que olhar, mas eu acho que ele foi um jogador importante no Independente Del Valle em 2022, é um jogador de velocidade, é um jogador de bom posicionamento na área, vai ajudar. Mas é um jogador para compor elenco. É importante o seguinte, o Carille, que permanece no Santos, apesar da sondagem do Corinthians, depois da sondagem do Corinthians ele permanece no Santos, melhor dizendo, ele entendia, já naquele período das 4 derrotas consecutivas, que houve que se superestimou a campanha do estadual, que ao final do estadual a comissão técnica pediu reforços e que a diretoria, também pela questão do transferban, pediu para esperar, porque entendia que não eram necessários tantos reforços, já que o time tinha sido vice-campeão paulista. E quando começaram a haver desfalques, João Schmidt ficou fora, Gil ficou fora, Guilherme ficou fora, fez muita falta e o time perdeu 4 jogos seguidos. E foi parar em 6º lugar. Agora que o time voltou à primeira posição, não dá para ficar achando deitado em berço esplêndido que não precisa se reforçar. Precisa se reforçar. E o Bilharce é parte dessa política de reforços. Então é muito justo atender a comissão técnica nesse momento. Qual?